Depois da tempestade, a felicidade e a bonança, e o azul retorna ao seu lugar. Retorna? A Fórmula 1 terá 23 etapas em 2021. Dá para fazer tudo isso? Agora, no GP às 10. Salve, salve, amigos! Como diria Fernando Silva, o GP às 10 de hoje vai falar do calendário da Fórmula 1 para 2021, aprovado pela FIA. Eu sou Pedro Henrique Marum, comigo aqui hoje, Vitor Fázio. Olá, Vitor Fázio, tudo bem com você? Boa tarde, Pê. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos assistindo, quando quer que esse vídeo vá para o ar. Sempre um prazer participar aqui do GP às 10 contigo, porque mesmo quando não tem muito assunto aqui no fim de ano, a gente encontra alguma coisa para falar. Exatamente. É um mar de criatividade que nós temos aqui, nós singramos ao longo da nossa existência. Bom, a FIA aprovou o calendário da Fórmula 1 com 23 etapas, e a primeira pergunta, aí vocês estão vendo na tela, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Vitor, é se não é um calendário muito otimista. 23 etapas é o maior calendário da história, num ano que vai ser um ano de rebote de uma grande crise, claro, além da pandemia ser devastadora na perda de vidas, ela é também devastadora na perda financeira de circuitos, organizações, parceiros comerciais, e a gente ainda não sabe quando que as coisas serão absolutamente normalizadas em todos os países, né? Mas especialmente em alguns como a Espanha, por exemplo, que determinou um lockdown ou algo muito próximo a isso já até o mês de abril. Então, eu queria saber de você o que você acha, se 23 etapas não é otimismo demais na Fórmula 1. Olha, Pedro, eu tenho a sensação de que cedo ou tarde a Fórmula 1 vai se arrepender pelo menos um pouco desse calendário. Porque, claro, a gente supõe que em março de 2021 a situação esteja melhor do que esteve em março de 2020, porque a gente está com as vacinas bem avançadas, a situação parece, mesmo com segundas e até terceiras ondas ao redor do mundo, a situação parece mais próxima do fim do que do começo, mas ainda está longe de poder dizer que a pandemia está controlada e que vai tudo acontecendo normalmente em 2021. E se as coisas fugirem do controle, a Fórmula 1 está se colocando na posição perigosa de acontecer em 2021 a mesma coisa que aconteceu em 2020, que é daqui a pouco ter um monte de corrida cancelada no começo do ano e ficar aquele vácuo no primeiro trimestre, pelo menos. A gente olha para outras categorias da FIA, a gente olha para a Fórmula E, e a Fórmula E só tem até aqui 2 corridas realmente confirmadas. O resto tudo está falando mais em termos de intenção. Ainda não dá para ter certeza se vai acontecer ou não. E a Fórmula 1 está aí falando em 23 corridas, sendo que 22 são em lugares já confirmados. Eu sinto que, sei lá, se a gente for considerar o andamento da temporada 2020, é certamente um sinal bastante positivo, porque as corridas que estavam programadas no calendário revisado, todas aconteceram. Só que não é verdade que isso vai ser sempre o caso. A Fórmula 1 deu um pouco de sorte que ela estava saindo da Europa justamente quando a segunda onda estava ficando mais séria. Se as últimas corridas, ao invés de ser em Bahrein e Abu Dhabi, fossem, sei lá, na Inglaterra, na Espanha, assim por diante, a situação seria bem mais delicada. Então, acho que a Fórmula 1 deveria ter levado isso em conta na hora de pensar no novo calendário. Não o fez. Agora eu tenho que esperar para ver como é que isso vai terminar saindo. Quando a gente olha para esse começo de calendário, né? Eu falei aqui da Espanha, falei que a gente tem que se preocupar, a gente não sabe como as coisas vão estar em todos, mas especialmente em alguns. Parece um erro, mas não é um erro, né? Eu estou falando aqui, eu falei da Espanha especificamente, porque a data do GP da Espanha na Catalunha, ele é muito próximo da data que o governo espanhol já anunciou que terá restrições graves. A data do GP da China, por exemplo, no comecinho de abril, dia 11 de abril, é só algumas semanas depois do que seria a corrida da Fórmula E em Saniá, em março. E essa corrida já foi adiada, claro,
tem uma diferença. A corrida Sanya é um balneário, né? É numa ilha, a ilha de Hainan, onde as restrições ainda estão muito fortes para viagem, especialmente para entrar. Xangai é uma cidade grande, né? É um circuito, é um pouco diferente. Mas são questões a se avaliar, né? Depois disso, são 2 corridas no fim de maio e no começo de junho, de rua, em Mônaco e em Baku. Então, são questões importantes, é um risco que a Fórmula 1 corre que é muito grande, eu concordo com você. A chance, e aí a gente está vendo a foto de Baku, que volta ao calendário depois de um ano fora, a chance de que haja problemas são pelo menos consideráveis. Agora vamos dividir um pouquinho o calendário e tentar ver o que tem de novidade para que se chegue a 23 etapas. O campeonato volta à Austrália, né, para abrir o seu ano em Melbourne, e aí vai a Sakir. Vai ser curioso, porque serão 3 corridas no circuito de Sakir num espaço muito pequeno de tempo, né? Entre finalzinho de novembro, dezembro e março. E aí, depois disso, como a gente falou, China, e uma corrida que está a ser confirmada. Meses atrás, eu lembro que eu e Vitor Martins fizemos uma live na GPTV, já nem lembro mais em qual foi a rede, falando da expectativa do calendário e imaginando que pudesse ser uma corrida em Portimão, até pela proximidade logística que seria ter uma corrida em Portugal e uma corrida na Espanha. Mas muito zoom desde então de que essa data a ser confirmada para o dia 25 de abril é na Turquia. É na Turquia para voltar a Istambul. Queria saber o que você acha com relação a essa data não confirmada, essa possibilidade de Turquia e também o que você acredita que seja o melhor de todos os pontos de vista, né? Ponto de vista logístico, ponto de vista técnico, esportivo também. Uhum. Bom, eu acredito que o calendário ele já até nos deu uma dica de que talvez não seja Portugal. Porque se a gente olhar ali, são 2 semanas entre a corrida não confirmada e o GP da Espanha. Então, se fosse mesmo o GP de Portugal, não precisaria de 2 semanas para ir do Algarve para Barcelona. Esse período maior indica que vai ser uma viagem maior, ou pelo menos que as equipes vão voltar para a fábrica lá na Inglaterra antes de ir para a próxima corrida. Então, faz sentido que seja a Turquia. E, curiosamente, volta mais ou menos naquela posição que tinha quando ainda estava no calendário lá no 10 anos atrás, que era justamente uma das últimas corridas asiáticas ou uma das primeiras corridas europeias, dependendo do ponto de vista. Mas, certamente, qualquer que seja, independente de ser a Turquia ou ser Portugal, eu acho que as duas vão ser muito bem-vindas, porque dessa leva de corridas novas que a gente teve, em pistas novas, quase todas foram muito boas. Eu acho que só a Imola que foi um pouco mais previsível. Mas eu diria que os GPs de Portugal e o GP da Turquia foram 2 dos melhores, principalmente o da Turquia. E aí vai ser interessante, porque tem que ver se na volta o asfalto vai estar melhor, se a gente ainda vai ter o mesmo drama que a gente teve em 2019. Então, sei lá, por opção pessoal, eu escolheria a Turquia, mas óbvio que se for para voltar para o Algarve, lá para Portimão, também estaria longe de ser uma decisão ruim. Na sequência do GP da Espanha, vem a ser confirmado Turquia e Espanha, vem Mônaco, né? Mas o Mônaco abre uma sequência de 4 corridas que não estiveram no calendário especial de 2020. Né? Tem Mônaco, aí Azerbaijão, o retorno ao circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá, e Paul Ricard, na França. São 2 pistas de rua e são 2 pistas fechadas muito diferentes. Montreal, um circuito extremamente laureado, divertido, que rende boas corridas, e Paul Ricard, talvez o que hoje rende piores corridas na Fórmula 1. Né? O que você acha do retorno dessas 4 pistas? Olha, são pistas de extremos, né? Como tu bem disse, a gente fica com saudade do Canadá, a gente fica com saudade de Mônaco também, mesmo sem ser uma corrida agitada, é sempre uma corrida muito diferente de todas, então é bom ter Mônaco de volta.
Mas aí, quando a gente fala em voltar para Paul Ricard, a gente já fica cansado só de pronunciar isso, porque pra gente aqui no Grande Prêmio é ficar cobrindo o treino livre, classificação e corrida, já sabendo do começo ao fim quais vão ser os resultados. Então, mas, sei lá, se for para trazer uma sensação de normalidade, que seja pelo menos isso. E aí, Baku, claro, é uma pista que fez muita falta, porque, sei lá, é uma pista que combina muito, uma combinação muito exótica, que é ser uma pista de rua, mas ser uma pista de rua que é de mais alta velocidade do que muitas outros circuitos permanentes. Então, é uma série ali, Mônaco, Baku e Canadá são 3 pistas muito únicas e que fizeram falta. Pô, o Ricardo vai voltar, ok, paciência, tomara que chova para embaralhar um pouco, mas em termos de corrida não fez falta nenhuma em 2020. Com uma questão interessante também nesse momento da temporada, que a Fórmula 1 não terá corrida no último fim de semana de maio, ou seja, não teremos divisão de atenções entre o GP de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos, o que é um ganho interessante. Claro, o Alonso, por exemplo, já disse que não vai correr Indy nesse ano de 2021, vai ficar focado na Fórmula 1, nesse contrato que ele tem com a Renault de 2 anos, mas abre a porta para alguém, quem sabe, pensar no assunto. E mesmo que ninguém vai dividir essas atribuições, a nossa atenção enquanto espectadores, enquanto imprensa também, não ficam divididas. São dois dos eventos mais tradicionais do mundo. É bom, é saudável que eles não estejam no mesmo dia, né? Então, depois dessa corrida, dessa sequência de 4 corridas, mais 4 corridas que estiveram já nesse ano, tradicionalíssimas, GP da Áustria, GP da Inglaterra, GP da Hungria e GP da Bélgica, e aí depois, no dia 5 de setembro, com um ano de atraso, enfim, o GP da Holanda, em Zandvoort, volta para a Fórmula 1, aí no vídeo uma imagem da demonstração, a câmera on-board do carro do Max Verstappen na demonstração que ele fez lá na pista há um tempo, vai ser a corrida de casa dele, a primeira vez que ele vai correr em casa. Não, e é uma corrida que, assim, eu lembro que por algum tempo a organização do GP da Holanda pensou em realizar a corrida em 2020, negociou para isso, mas obviamente seria uma corrida sem público. E aí ficou decidido que seria melhor esperar mais um tempo, porque o grande charme dessa corrida vai ser a presença do público holandês. Toda a razão para a Zandvoort ter voltado é porque existe um interesse muito grande na Holanda por causa do Verstappen, e a Fórmula 1 quer aproveitar isso. Então, realizar uma corrida lá com portões fechados e numa pista que a gente nem espera que vá ser tão grande coisa assim, uma pista que é apertada, não tem retas tão grandes assim, pode ser bem, não, talvez não case tão bem com os carros modernos da Fórmula 1. Então, a gente espera que em 2021 o público possa ir lá e apoiar o Max Verstappen. E, claro, vai ser com toda a pista nova, assim, na verdade, porque fica aquela apreensão de como vai ser essa pista. No caso de Zandvoort, como a gente está vendo aí na foto, a última curva agora ela é super inclinada, isso vai ser um desafio, remetendo um pouco ao oval barra misto que tinha lá em Indianápolis, na Fórmula 1, no começo dos anos 2000. Então vai ser uma corrida interessante, e certamente fez falta em 2020, esse ano, porque mesmo com tantas pistas legais que a gente teve, Zandvoort poderia ter sido mais uma delas, não foi. Agora, eu tenho a impressão de que, especialmente no treino de classificação, na corrida um pouco, mas especialmente no treino de classificação, vai ser uma das piores classificações da temporada, porque vai ser uma busca incessante e insuportável por pegar vácuos ali nesse trecho, né? Sim, não, até, na verdade, essa questão do jogo de vácuo talvez seja uma coisa que é sempre perigosa, mas eu acho que as equipes de Fórmula 1 estão ficando melhores nisso, porque a gente lembra que a gente estava esperando a mesma coisa no GP de Sakir, e salvo um acidente que teve do Mick Schumacher com o Roy Nissany na Fórmula 2, não tivemos outros grandes problemas. Então,
sei lá, talvez a gente esteja vendo as equipes ficando mais espertas agora, porque realmente, depois de cenas patéticas como a daquele GP da Itália de 2019, parece ter ficado mais claro para as equipes o que pode e o que não pode na hora de ficar fazendo esse joguinho de vácuo no treino classificatório. Bom, aí depois disso, a participação da Fórmula 1 na Europa termina com Itália e depois tem o GP da Rússia, que já é uma transferência, né, entre Ocidente e Oriente, e aí faz essa transição para a dobradinha asiática de Singapura, que retorna ao calendário, uma das corridas de visual mais bonito do ano, e o GP do Japão, ainda bem que está de volta na excepcional Suzuka, e a perna das Américas, Estados Unidos, México e Brasil. O Brasil, no dia 14 de novembro de 2021, não será, Vitor Fázio, depois de muitos anos, a penúltima corrida do Mundial. Com as coisas como estão se desenhando nos últimos tempos de domínio da Mercedes, acho que tem, apesar de ser estranho dizer isso, o Brasil se tornando a antepenúltima corrida da temporada tem mais chance de ver em loco a decisão do título mundial, né? É verdade, é uma coisa que não acontece há bastante tempo. Salvo engano, a última decisão de título no Brasil foi a de 2012, porque depois disso foi tudo ou para Abu Dhabi, na última corrida do ano, ou se decidiu até antes do GP do Brasil. Então seria interessante, mas eu acho que mesmo que o Hamilton seja ainda mais dominante, chegue no Brasil já campeão, mesmo sendo uma corrida antes do normal, ainda assim eu sinto que o público brasileiro vai estar feliz só por esse alívio de ver Interlagos de volta ao calendário, porque depois de tanta incerteza, tanta gente caindo no conto de Deodoro, que bom ter um pouco mais de tranquilidade, poder falar com calma, sem espaço em branco no calendário, sem asterisco do lado do nome do GP do Brasil, só lá, GP do Brasil, Interlagos, saber que vai ter de fato uma corrida em solo brasileiro em 2021. E aí depois a estreante, não vou dizer surpreendente, né? Porque assim, não é a única estreante nessa Fórmula 1 moderna, porque tem Zandvoort, mas Zandvoort já estava no calendário para o ano passado. A surpresa desse calendário, de fato, é a Arábia Saudita, né? A pista de rua em Jeddah, aí vocês veem uma praça na cidade de Jeddah, um espaço grande vazio, a pista vai ser aí perto. Primeiro eu quero saber se você já tem alguma expectativa com relação à pista e, claro, a corrida na Arábia Saudita pela primeira vez na história. Os sentimentos são bem conflitantes a respeito de uma corrida em Jeddah. Até aqui, bastante negativos, porque a gente, assim, vamos parar para pensar que, claro, a Arábia Saudita não é o primeiro país com problemas de direitos humanos no calendário, mas quando a corrida é boa, a gente meio que, ok, mata no peito. Por exemplo, o Azerbaijão tem uma série de problemas e, ok, Baku é uma pista boa. Os problemas da Arábia Saudita são ainda mais graves e vai ser uma pista que a gente ainda tem que ver direito exatamente como é que vai ser, a pista ainda não foi homologada, mas se a gente terminar com uma corrida padrãozinho num tilcódromo num país como a Arábia Saudita seria a coisa mais broxante para todo mundo. Então, sei lá, tem que esperar para ver, mas de antemão eu já tô meio decepcionado. E aí, um abraço pro Jamal Khashoggi, de onde quer que ele esteja. É uma situação muito complicada, né? A Fórmula 1 não é nenhuma estranha correr em lugares com problemas de direitos humanos, porque praticamente todos os países grandes têm também problemas sérios com relação a direitos humanos, de todos os níveis. Né? Isso não é só um lugar de países periféricos ao Ocidente, ao mundo eurocêntrico. Né? Se a gente for ver como as coisas funcionam, por exemplo, nas partes mais pobres de Paris, a gente sabe que tem um problema de racismo muito grande na França, a gente sabe que na China tem questões de campos de concentração, campos de concentração também nos Estados Unidos hoje, é importante que se diga isso, e no Brasil, enfim, todo mundo sabe os problemas estruturais que a gente tem, mas na Arábia Saudita eu acho que eles são mais gritantes porque eles
eles se exportam, né? A Arábia Saudita trabalha para exportar questões complicadas com relação a direitos humanos. Mas, enfim, é uma questão que a gente já falou muito, vai falar muito mais daqui para frente. E aquilo me parece, aquela foto ali, me parece uns sinos, não sei se são sinos, mas parecem uns sinos com uma arquitetura meio gótica. São umas luminárias muito top, essa. São bem bonitas, bem bonitas. Depois disso, Abu Dhabi volta a fechar o calendário dia 5 de dezembro, o que faz, Vitor, com que a gente tenha um calendário que comece no último fim de semana de março, ou no penúltimo fim de semana de março, e vá até o primeiro fim de semana de dezembro. 23 corridas, não vai ter tempo para nada, a Fórmula 1 não vai dar sossego, até as férias de inverno, né, o recesso de inverno são um milagre, né, porque continuam sendo aquelas 4 semanas ali, mas você imagina que num calendário em que só não se corre em janeiro e fevereiro, você ter 4 semanas fora, cada vez mais aproxima e agrupa as corridas e torna tudo um ano e um calendário extremamente cansativo para todos os envolvidos, né? Para todo mundo na Fórmula 1 e também para a gente. É muito cansativo. Não, assim, o calendário de 2020 acabou sendo cansativo porque, mesmo sendo menos corridas, foram todas muito agrupadas. Mas o número de GPs que a gente teve em 2020, 17, para mim é um número ótimo, sabe? Coloca lá, sei lá, digamos que 17, 18, 19, estaria excelente, porque a gente tem umas pistas ali que estão só fazendo número, estão só servindo aos interesses da Fórmula 1 de correr em países como a Arábia Saudita. Então, Abu Dhabi também é um ótimo exemplo disso. Então, ficar inchando esse calendário. Que bom que termina na primeira semana de dezembro e não na antivéspera do Natal, como foi esse ano. Esse é o lado positivo que eu vejo. Mas, de resto, é um calendário completamente inchado e o meu temor é que essa tendência siga crescendo ano após ano até sabe-se lá onde isso vai chegar. Concordo com você. Então a gente vai encerrar por aqui, porque esse GP às 10 já tem 20 minutos. Está gigantesco. Falamos do calendário, o otimismo da Fórmula 1, etapa a etapa. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham um grande Natal. Eu provavelmente não voltarei a aparecer aqui até o Natal, então deixo esse beijo para vocês, que vocês possam superar esse Natal e esse ano difícil, complicado que todos tivemos. É o meu desejo para você, Vitor, e para todo mundo que está nos assistindo. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.